Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Israel, tá? Mais uma vez eu tô aqui no meu canal do YouTube para falar para vocês hoje do assunto que é o oráculo do tarô e os arquétipos do tarô, tá? Então, assim, meu objetivo em fazer este vídeo é compartilhar conhecimento com vocês sobre o tarô, a sabedoria dele e falar para vocês que o tarô é um instrumento de trabalho esotérico e ocultista. Eu sou ocultista esotérico, eu trabalho com numerologia, astrologia, tá? E tarô. Normalmente eu uso essas três ciências esotéricas para embasar as coisas que eu faço e falo, tá? Então assim, o tarô tradicional de 78 cartas, que é o que eu vou falar hoje nesse vídeo, ele veio da cultura egípcia, do Antigo Egito, por meio do livro de Thoth. O livro de Thoth, naquela época, era um livro que tinha 78 páginas e era de uso e de posse dos sacerdotes e espiritualistas daquela cultura antiga egípcia. Tá? Esse livro de Thoth, que tinha 78 páginas, disse, no meio ocultista esotérico, que ele foi transformado em 78 cartas ou 78 arcanos, tá? E é esse tipo de tarô que eu vou falar hoje. Existem vários tipos de tarô, mas o jogo mais completo de tarô é o jogo de 78 cartas. Existem vários tipos de tarô, com vários simbolismos, tamanhos de cartas e quantidade de cartas. Mas o mínimo que um baralho de tarô tem que ter é 22 cartas. E o máximo que ele pode ter, o jogo mais completo, é 78 cartas. E podem existir baralhos que variam, né, a numeração das cartas, que vai ficar entre 22 cartas e entre 78. Menos do que 22 não pode e mais do que 78 também não pode ou não existe. Tá? O fundamento do jogo do tarô é ficar entre 22 cartas até 78. Tá? Então, o mínimo que se pode ter um jogo é 22 cartas e o máximo que se pode ter um jogo é 78 cartas. Tá? Eu vou falar hoje sobre o jogo de 78 e depois vou comentar os outros jogos e os outros tipos de baralho. Então, o jogo de 78 cartas, tá? O baralho que tem 78 cartas, que é o jogo tradicional, ele é de origem egípcia, do Antigo Egito, dos sacerdotes espiritualistas, ocultistas, esotéricos daquela época, que utilizavam ele como uma forma de autoconhecimento, de estudo esotérico e ocultista, de autoconhecimento, de oráculo para fazer previsão e várias outras coisas que nós não sabemos, mas imaginamos, né, pelo uso que é feito hoje do tarô. Então esse livro de Thoth, que tinha 78 páginas, foi transformado em 78 arcanos ou 78 cartas do tarô. Esse jogo de 78 cartas, ele é formado basicamente de duas partes. A primeira parte é os arcanos maiores do tarô, né? São os arcanos maiores do tarô, que vai da carta número 1, tá? Carta número 1, que é o Mago, e segue até a carta 22, que é a última carta, tá? Dentro dos arcanos maiores, que é o Louco. Tá aqui a carta. Tá? Então, no jogo de 78, começa no 1 e vai até o 22, os arcanos maiores. E depois da carta 23 até a carta 78, são os 56 arcanos menores do tarô, que eles são divididos em 4 grupos de 14 cartas. Cada grupo de 14 cartas, que são 4 grupos, é um naipe. Então tem 14 cartas de ouro, 14 de paus, 14 de espadas e 14 de copas, tá? Dessas 14 cartas que formam as 56 cartas dos arcanos menores do tarô, nós temos 10 cartas numeradas de 1 a 10, com a simbologia do número 1 até o número 10, e mais 4 cartas especiais, tá? Essas cartas especiais ou diferenciadas são o pajem, ou o valete de cada naipe, o cavaleiro de cada naipe, tá? O rei de cada naipe e a rainha de cada naipe. Isso vai ter para todos os 4 naipes do jogo, tá? Vai ter
para as cartas de paus, as cartas de ouros, de copas e de espadas. Não vou mostrar todas porque é a mesma lógica, só mudando o naipe. Vai do 1 ao 10 depois dessas 4 cartas especiais, tá? Que é o valete de cada naipe, o rei de cada naipe, a rainha de cada naipe e o cavaleiro de cada naipe. Isso é o jogo completo das 78 cartas, o jogo mais completo do tarô, tá? Que é formado por 56 cartas que são arcanos menores, mais 22 cartas que são arcanos maiores, que dá um total de 78 cartas. Então, o jogo mais completo de tarô que existe, que é possível se jogar, é o jogo de 78 cartas. Tá? As 56 cartas, que são os arcanos menores, a gente usa para ver os pormenores e os detalhes da vida do consulente ou do cliente que está tomando a consulta em cada aspecto da vida dele, tanto material, quanto espiritual, quanto afetiva e amorosa. São os campos que a gente vive nesse mundo que a gente está inserido, né? O mundo físico com as influências espirituais. Então, a gente usa os 56 arcanos menores do tarô para ver detalhadamente a sua vida financeira, amorosa, profissional, material e espiritual. Tá? Através da simbologia das cartas numeradas e dessas cartas especiais, rei, rainha, cavaleiro e valete de cada naipe. E os arcanos maiores do tarô, que são 22 cartas, que são as cartas mais importantes de qualquer tarô, são e representam o inconsciente coletivo da humanidade. Essas 22 cartas, 22 arcanos maiores ou 22 arquétipos universais, são cartas e são arquétipos e simbolismos e uma sabedoria que é ancestral, universal e atemporal. Portanto, esses 22 arquétipos ou arcanos maiores do tarô nunca mudam, nunca saem de vigência e sempre vão fazer sentido em qualquer época da história da humanidade. Então, uma pessoa que leu o tarô há 100 anos atrás ou que está lendo o tarô hoje, em 2016, se uma pessoa que irá ler tarô lá em 2052, todos os baralhos do tarô que existiram, existem hoje, irão existir, terão os 22 arcanos maiores, que são esses 22 arquétipos, símbolos e sabedoria ancestral, que é atemporal e universal, que nunca muda, tá? Por quê? Porque o inconsciente coletivo é onde fica gravado todas as informações, experiências e coisas que já foram feitas no plano físico em relação à humanidade e aos seres que aqui evoluem. Assim como nós, o nosso inconsciente, nossa mente tem 2 polos. Tem o polo consciente, né? Que é aquilo que a gente faz e sabe, lembra sempre. E tem o polo, né, ou o lado inconsciente ou subconsciente, que é onde registra tudo que a gente viveu e nessa vida e em outras, que a gente lembra e que a gente não lembra de uma forma racional. Tá? Então, o nosso subconsciente, quando acessado, ele nos revela tudo que nós já passamos, tanto nessa vida quanto em outras. Né? Tanto é que muitas técnicas da parapsicologia clínica, que eu também estudo, usam terapias que acessam o subconsciente para ver o que foi programado lá, para ver o que aconteceu com você que você não lembra, né? Em regressões ou até em coisas, em fatos que você não lembra que aconteceram com você, porque fazem muito tempo, mas que influenciam no seu cotidiano diário, às vezes através de um trauma ou alguma coisa assim. Então, esse é o fundamento. Tá? Os arcanos maiores pegam o inconsciente coletivo, analisam o contexto que a pessoa vive no todo. Esse todo pode ser o universo, o país, a cidade, o bairro que a pessoa mora, onde ela vive e está inserida. E os arcanos menores pegam os detalhes da vida particular da pessoa em cada setor financeiro, afetivo, amoroso e espiritual. É para isso que serve esse jogo de 78 cartas, que é o jogo mais completo. Visto isso, tá, existem baralhos que têm só as 22 cartas que representam os arcanos maiores, que é o mínimo que se pode ter. Aqui eu estou mostrando para vocês o baralho egípcio, que tem só a simbologia da cultura egípcia, e vai da carta 1 a 22, que é o mínimo de cartas que se pode ter no baralho. Muito bom esse baralho, gosto bastante, e é um baralho bem intuitivo, para quem trabalha bastante com a intuição e com a clarividência como eu. Tem também o baralho cigano, tá? Que é um baralho que tem 36 cartas. Aqui também tem as 22 cartas que representam os 22 arcanos maiores do tarô, porque isso é obrigatório.
mais as cartas que o povo cigano acrescentou, totalizando 36 cartas. Porque isso aqui é da cultura cigana, é um baralho excelente para quem tem entidade do Oriente, como eu tenho. Eu trabalho na Umbanda, incorporo. Tenho uma entidade do Oriente, uma cigana, que me ajuda a ler e ela gosta muito desse baralho e é por isso que eu uso ele também e sempre gostei de baralho. Que o povo cigano é o povo que carrega a vidência através do fundamento do tarô do baralho. Esse aqui é o baralho tarô cigano, mas tem vários tipos de tarô. Tá? Gosto muito também de usar o baralho dos orixás pelo fato de eu estudar os arquétipos dos orixás, por eu acreditar que os orixás são espíritos da natureza, vibrações, são seres divinizados de uma evolução em um grau maior que o nosso e que estão abaixo de Deus, né? Os 7 orixás cósmicos ou ancestrais ali. Tem várias hierarquias de orixás, eu não vou falar sobre isso agora. Mas para quem acredita que o orixá é um espírito da natureza, de grau de evolução maior que o nosso, que nos ajuda e que está em nós através de vibrações, de arquétipos, dos filhos dos orixás, né, comportamentos, padrões emocionais, reações, tudo isso eu também estudo, uso através do tarô para fazer leitura como um tarô normal e para identificar até os tarôs e os arquétipos dos orixás que as pessoas trazem, né? Identificar a coroa mediúnica, se for um médico se for um médium da Umbanda, desculpa, não um médico, nada a ver. Se for um médium da Umbanda, a gente consegue ver os arquétipos que a pessoa está ligada, não só através do tarô, como eu trabalho com numerologia e astrologia, eu também consigo pegar as influências dos orixás na vida da pessoa através da numerologia e da astrologia, porque isso é possível para quem não sabe, tá? Não existe só jogo de búzios para saber orixá. Existem outras formas, basta você ter o conhecimento para fazer, e eu tenho. Então é isso, tá? Não importa o baralho que você use, não importa se é um baralho egípcio, ou se é um baralho cigano, ou se é o tarô dos orixás, ou se é o tarô tradicional de 78 cartas, todos os baralhos vão ter no mínimo 22 cartas que representam o inconsciente coletivo da humanidade, que são as cartas mais importantes, e é o mínimo de cartas que você tem que ter em qualquer baralho, de qualquer origem ou cultura, para você poder jogar. As outras cartas vão ser acrescentadas conforme a cultura daquele baralho, né, de quem o confeccionou e qual é a sabedoria, se é do egípcio, se é do cigano, se é das bruxas, se é... Depende da influência ou a vertente esotérica que você pratica, mas isso não importa. O mínimo são 22 cartas e o máximo 78 cartas. Em qualquer jogo de baralho, isso é o aceitável e o correto. Menos que 22 cartas não dá para jogar e não existe, está fora do fundamento. E mais do que 78 cartas também não. Porque existem, no máximo, 56 arcanos menores mais 22 arcanos maiores, que dá 78. Então não tem como um baralho ter mais do que 78 cartas e nem menos do que 22 cartas. Ok? Então é isso. Na verdade, todos os arquétipos eles têm ligação, né? E esses 22 arcanos maiores do tarô têm ligação com os 22 orixás, né? Ancestrais que trabalham na Umbanda, tem ligação com as 22 letras hebraicas lá do povo hebreu que fez o sistema da Kabbalah, que eu também estudei, que é muito interessante. Tem a ver com várias outras linhas espiritualistas que, se você for estudar, no fim é tudo a mesma coisa, só que são símbolos diferentes e nomes diferentes porque são culturas diferentes. Mas esses 22 arquétipos do tarô, você vê eles na numerologia, você vê eles na astrologia, você vê eles em algumas outras religiões espiritualistas dentro do sistema de sabedoria oculta deles. Então, na verdade, está tudo interligado, né? Quem estuda o ocultismo esotérico como eu, numerologia, astrologia e tarô, chega à conclusão de que as coisas todas estão interligadas e aí você vai achar um senso comum em todas as religiões, em todas as filosofias esotéricas e espiritualistas, que no fundo cada um explica da sua forma, dá um nome diferente, mas lá no fundo, a grosso modo, é tudo a mesma energia, a mesma consciência, sendo trabalhada cada qual dentro da sua cultura de uma forma diferenciada por ser culturas diferentes, mas que no fim é a mesma energia, o mesmo arquétipo, o mesmo simbolismo, só se dá nomes diferentes, né? Por exemplo, na Umbanda você tem Olorum, Oxalá e Ifá, pela Trindade Sagrada. Aí na Católica você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Aí lá no povo do Oriente você vai ter Brahma, Vishnu e, e o outro não lembro agora, mas são sempre três poderes, três formas de Deus, três potências representando Deus que se divide em três. Né? Na numerologia é o número um, número 2, número 3, né? É Deus Pai o 1, Deus Filho número 2 e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo número 3. Na astrologia também tem os planetas que fazem essa analogia, então se você for analisar é tudo muito coerente e tudo está ligado, né, interligado, e não existe nenhuma filosofia ou religião ou corrente espiritualista ou forma de ver as coisas melhor do que a outra. Só que eu, como ocultista esotérico, eu procuro ter uma visão holística e procuro entender as coisas, fundamentar, baseado em ciência esotérica, em estudo, e não só em misticismo ou crença ou religião. Tá? Mas o conhecimento que a gente traz dos arquétipos e da numerologia e astrologia e do conhecimento ocultista fundamenta muitas das práticas que são feitas em religiões espiritualistas como Espiritismo, Candomblé, Umbanda, Jorei e outras religiões que tratam da mediunidade. A gente explica muita coisa também da mediunidade, né? Eu também estudo parapsicologia, que explica e trata da mediunidade de uma forma não religiosa, mas sim científica. Então, é uma ciência espiritual, né? Por quê? Por que é uma ciência espiritual? Porque é uma ciência que estuda a energia, enquanto energia, né? Está também ligada à física quântica, à metafísica, a outras áreas de conhecimento. Mas isso é assunto para outros vídeos. Então, quem quiser uma consulta comigo de tarô, para fazer o estudo dos arquétipos, as previsões, as projeções para sua vida, é só entrar em contato. Eu tenho minha página no Facebook, da Love A Consultoria Esotérica, e tem esse canal no YouTube para divulgar os meus serviços de astrologia, numerologia e tarô e para compartilhar conhecimento com vocês. Então é isso, abraço e até a próxima.